Round 6, a série mais vista e mais comentada na Netflix. É sobre ela que nós vamos falar nesse vídeo. Ela é tudo isso mesmo ou não? Pois bem, vamos falar dessa série, a mais vista, mais comentada, todo mundo só fala nela, a Round 6, Round 6. São 6 rodadas de um jogo insano promovido por pessoas desconhecidas, pelo menos no começo da série, que faz com que pessoas se submetam a uns jogos infantis, mas muito tenebrosos, assim, a gente vai falar dela. E aí não tem como não falar com spoiler, porque eu gostei dessa série só até o último episódio. No último episódio, eles, na minha opinião, estragaram com tudo, mas vamos explicar por quê. Mas antes eu já peço para você deixar o like nesse vídeo, que é muito importante. Se inscreve no canal, ajuda aí, compartilha esse vídeo com todo mundo e ativa as notificações para quando sair mais vídeos você ser avisado, tá bom? Então não esquece, dá o like, se inscreve no canal. É uma série muito interessante, que tem vários aspectos muito legais de se explorarem, que tinha uma narrativa incrível que eu achei sensacional, mas quando chegou no último episódio, para mim, estragou completamente. Vou explicar rapidamente aqui, já vou deixando claro o aviso aqui de que tem spoiler, porque justamente como eu vou apontar aquilo que eu não gostei, não tem como fazer isso sem dar os spoilerzinhos marotos. Então você já fica ligado que tem spoiler, tá bom? Então é o seguinte, essa história mostra um jogo onde pessoas que são cooptadas nas ruas ali da Coreia do Sul, é uma série sul-coreana, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas endividadas, são cooptadas e são amontoadas num lugar, mais de 450 pessoas lá, e elas participam de jogos e quem sobrar por último ganha um grande prêmio, né? Então assim, é um enredo já bem manjado, né? Tem várias séries e filmes com esse mesmo enredo. Inclusive, essa série, ela está sendo acusada de plagiar um filme japonês, muito interessante. O filme se chama As the God Will. Então a história não é nova. O que tem de novo nisso aí? A gente começa acompanhando, como sempre também é uma maneira clássica de se mostrar, a gente pega um personagem em particular e aí vai mostrando a história dele, o quanto ele está endividado, o quanto a mãe dele precisa dele, a mãe dele é diabética, precisa de ajuda, ele é divorciado, então a filha dele está mais com a mãe, porque a mãe tem mais condições de cuidar do que ele e tal, ele está nessa situação toda lascado. Quando ele é abordado por um cara que propõe um jogo a ele, e nesse jogo lá, o cara meio que parece até que deixa ele ganhar, dá a entender, e fala assim, ó, se você quiser mais dinheiro, você entra em contato com a gente, dá um cartãozinho ali com 3 sinais, né? E fala assim, ó, se você quiser, vai lá, e aí ele aceita, e aí o transporte, já começa o mistério aí, eles são transportados de uma maneira sem que eles saibam, né? Um gás, então eles vão para uma ilha, que eles não sabem onde ficam, eles não sabem onde estão, e eles são submetidos a esses jogos. 456 pessoas, né? Lá, esse protagonista, ele conhece um senhor de idade, que é o 01, e ele reencontra um amigo de infância e uma menina que no começo da série mostra que ela furtou um dinheiro dele, que ele ia pagar, inclusive, para os devedores. Então tem um ambiente meio conhecido, uns outros personagens, e aí o primeiro jogo, né, tem uma coisa interessante, porque o primeiro jogo já mostra qual vai ser a dinâmica dos jogos, né? São jogos de apelo infantil, jogos que remetem à infância, principalmente dos sul-coreanos, né? Brincadeiras de criança dele. Só que quem não consegue cumprir é sumariamente executado, fuzilado. Isso deixa todo mundo chocado, né? E aí tem um clima todo até de terror no meio, né? O que está por trás de tudo isso, tal. E aí os episódios vão se sucedendo, são 9 no total, e a dinâmica vai sendo essa, né? Tem uma hora que a maioria deles, né? Uma das regras dizia que se a maioria votasse para desistir, eles poderiam ser soltos na hora que quisessem. Então, num determinado momento, principalmente depois do primeiro jogo, eles decidem desistir, eles desistem, mas aí mais para frente, sendo pressionados pela falta de dinheiro, eles resolvem voltar de livre e espontânea vontade, né, dos 450 que de início tinham entrado. Logo na primeira brincadeira, mais de 250 foram executados. E aí dos outros 200, que sobraram 201, 187 resolveram voltar para o jogo,
porque era a única expectativa que tinham de ganhar algum dinheiro para pagar suas dívidas. E aí a série mostra todo o envolvimento desses personagens, a interação deles, essa coisa clássica que a gente costuma ver nessas séries, né, o desenvolvimento dos personagens, em meio aos jogos, as pessoas que vão morrendo e ficando pelo caminho, e um pouco a investigação de um policial que tenta descobrir quem está por trás daquela coisa toda, daqueles jogos todos. Bom, e aí tem todo um clima, toda uma estética muito interessante, né? Algumas pequenas reviravoltas, coisas que são previsíveis, mas que não deixam de ser boas por causa disso. E aí a série vai te conquistando, né? E aí, quando chega no último episódio, você já está com algumas ideias de possíveis mensagens que possam estar sendo dadas por essa série. No meu caso, por exemplo, me pareceu, até o último episódio, que aquela série era uma crítica, né? Uma crítica ao próprio sistema capitalista que obriga as pessoas a se submeterem a coisas degradantes pela necessidade do dinheiro. Inclusive, em alguns momentos da série, no bater de bocas dos personagens, quando eles têm que decidir se eles vão continuar ou não, né, se a maioria continua ou não, eles falam isso claramente, olha, o que a gente está sendo submetido à troca de dinheiro, quem são essas pessoas. E uma coisa que reforça isso para mim é que os grandes apostadores daquele jogo de vidas humanas ali eram americanos, vindos de fora, não eram orientais, não eram sul-coreanos, né? Claramente eram americanos, inclusive uma coisa até meio caricaturada deles lá, uma coisa meio assim estereotipada de americanos, ou seja, que é o maior símbolo do capitalismo, né? Do dinheiro, do capitalismo selvagem. Então você vai achando que é aquilo, você vai achando que é uma crítica a isso, né? Você vai achando que as pessoas não têm outra saída senão se submeter àquilo. Mas quando chega no último episódio, e aqui começam os spoilers pra valer, a gente descobre que tudo aquilo ali era uma armação do velhinho do 01, o primeiro da lista lá, que ele que realmente no começo da série ele fala que está com tumor no cérebro, ele realmente está, e por causa disso mesmo ele decide, nos últimos momentos de vida, ele decide fazer joguinhos para se divertir. E aí ele conhece o protagonista da série e meio que se encanta por ele e meio que decide poupar a vida dele em um determinado momento do jogo. Só que aquilo que era uma crítica a um consumismo, a falta de dinheiro, a degradação das pessoas, passa a ser o mero capricho de um senhor de idade que resolve, para passar o tempo enquanto não morre, fazer uns joguinhos apostando a vida dos outros, a vida dos humanos, né? Ele revela isso para o protagonista, né, de uma maneira muito assim jogada, e em seguida esse próprio velhinho morre, né? Quer dizer, então toda essa crítica, tudo aquilo que estava por trás da série passava de um capricho de um velho que antes de morrer quis se divertir com a vida dos outros, e vidas essas que estavam numa situação de risco por causa da dificuldade financeira. Então esse é a primeira quebra. Depois você pensa o seguinte, bom, você pensa que é uma coisa assim de redenção do personagem principal, um cara que está numa situação muito difícil, a mãe está com diabetes, precisando de um tratamento médico, ele precisa dar um conforto melhor para a filha, ele é humilhado pelo padrasto da filha logo no começo da série, então tem essa coisa de dar a volta por cima. Porém, ele vence esse jogo, ganha mais de 40 bilhões de wons, que é a moeda da Coreia do Sul, quando ele sai de lá que vai encontrar com a mãe está morta. Então assim, tudo isso que ele fez não serviu para nada. Já a filha dele, desde o momento que ele sai desse jogo, ele nunca mais vê a filha nem fala com a filha, não é mostrado em nenhum momento na série ele indo visitar a filha. E no último episódio tem um corte de 1 ano, ele pula 1 ano no tempo. Então durante esse 1 ano ele não vê a filha, ele não mexe no dinheiro que ele ganhou, entendeu? Ele está vivendo como um indigente, talvez pelo remorso de que aquele dinheiro que ele ganhou tendo que se submeter àquelas situações tão degradantes. Então tem esse clima assim. E aí também tem uma outra coisa, é o seguinte, também no último episódio, se não me engano, que restam 3 na última rodada, que é o protagonista, o amigo dele de infância e uma menina, que é aquela que furtou ele no começo da série. Essa menina tem um irmãozinho pequeno e ela pede pro protagonista o seguinte, ó, se você ganhar, cuida dele pra mim,
Foi um pedido dela e em seguida ela é morta pelo outro, né, com uma facada no pescoço. Ele sai, dá esse corte de 1 ano e ele não vai visitar o menino. Ele esperou 1 ano para fazer alguma coisa. Então isso é uma coisa também que não faz muito sentido. E para mim, uma das coisas que menos faz sentido é que no final da série você descobre que esse jogo continua rodando, né? Aquele cara que ia cooptar as pessoas na rua, o protagonista ele vê numa estação de trem ele fazendo a mesma coisa com outra pessoa, fazendo um joguinho que é para tentar seduzir ela para ir para outro jogo. E aí você se pergunta, bom, se esse jogo foi criado por aquele velho que morreu e foi tudo feito em função dele se divertir antes de morrer, por que continua rodando esse jogo? Por que continua rolando esse jogo com as vidas humanas, né? Esse Round 6? Por que continua rodando? Inclusive ele pega um cartão e cogita voltar, a cena fica meio em aberto, a gente não sabe se ele realmente vai voltar ou não. Então essa coisa fica sem sentido. Outra coisa sem sentido nenhuma também. No começo da série tem um policial que investiga porque o irmão dele desaparece e ele acha que tem a ver com esse grupo, com essa coisa que está acontecendo. Ele passa a série toda investigando até descobrir que o irmão dele é meio que o gerente, é o cara que toma conta de tudo lá. Ele dá um tiro no irmão, que é o gerente da parada, no ombro. O irmão se revela para ele, porque todos eles usam máscara, ele tira a máscara e revela que é o irmão do policial, dá um tiro no policial e o policial cai no mar, assim. Ele deu um tiro no ombro, eu imediatamente achei, bom, o policial não tá morto, deu um tiro no ombro, né, vai ter uma continuaçãozinha, mas no último episódio não fala nada desse policial, não fala nada porque que o irmão dele tá envolvido com o velho nesse jogo, nesse esquema todo de jogo, não é revelado de forma nenhuma. Não sei se a intenção é mostrar tudo numa segunda temporada, mas eu acho que mesmo uma série que tem a pretensão de ter uma segunda temporada, não pode deixar tanta coisa assim aberta, tanta coisa sem explicação. Então, são mensagens que são dadas, mas que não fazem sentido, porque o sentido delas desmonta essa temática possível. Então não é uma crítica ao capitalismo, não é a crítica ao que as pessoas se submetem por causa do dinheiro, porque eles ganham dinheiro, não gastam dinheiro, não fazem nada com dinheiro, e foi proposto por um velho apenas para passar tempo. O cara entra lá para ganhar dinheiro, para poder ajudar a mãe e a filha, ele sai, a mãe está morta e a filha, ele não fala mais dela. Então, é uma série incrível, uma série ótima, te prende, os jogos, né, a dinâmica te prende do começo ao fim, tem essas ligações, essas coisas um pouco previsíveis, que são bem interessantes, mas esse último episódio, para mim, deu uma caída, mas ainda assim, a série é muito boa e vale a pena você conferir, como vale a pena você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e deixa aqui na sua opinião se você concorda ou não, o que você achou dessa série e do último episódio, tá bom? Fala aí, vamos ter essa interação que é bem legal. Então, não esquece, like, inscrição no canal, compartilha o vídeo e ativa as notificações para quando sair mais vídeos, tá bom? Eu fico por aqui, logo mais tem mais vídeos para você, tá bom? Até lá, tchau!